projeto Baobá é o que trabalha com a situação da família, né, com a questão familiar, e ele procura superar a cultura institucionalizada, mas não dita, da família fracassada. Se o menino está aqui é porque a família fracassou. E nós, que somos super bons, super, vamos salvar esse menino da sua família. Espera lá. Que família é essa? Por que é isso? E o quanto que essa situação é geracional. Quando a gente vai ouvir essas histórias, a mãe passou por isso. A gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, que era uma avaliação do PPP, e a gente tinha mais de 50% das famílias que tinham sido institucionalizadas. Mães ou pais que saíram da unidade carentes da FEBEM, né, que é a antiga, não sei como é que chamava, mas, enfim, eles tinham sido institucionalizados até os 15, 16, 18 anos. FUNABEM. A ideia, o eixo central é ressignificar as relações familiares, aproximando e ampliando as possibilidades de convivência e cuidados compartilhados. O que significa isso? Abrir o serviço para as famílias estarem lá dentro, atuando, trabalhando junto com a gente. As famílias estão lá dentro, fazendo lição com seus filhos, fazendo almoço, cuidando, assistindo novela com o filho. Mas as famílias estão lá dentro. E a ideia também é da gente... O que a gente percebeu no início era uma competição dos educadores ou da equipe com as famílias. E a ideia foi ir tirando isso e trazer a família ainda como referência. A referência está na gente naquele momento, mas a referência maior é a família. E a gente vai buscar um ponto, um elo de ligação com alguém da família, para trazer para dentro do serviço. O quanto que essas famílias são interessadas nos seus filhos. Porque essa ideia que a família é fracassada e que a família não quer, quando a gente vai escutando e se aproximando delas, a gente vai vendo que eles querem. Eles querem que os filhos estudem, eles querem que os filhos sejam honestos, eles querem sair do circuito de marginalidade e violência, eles querem parar de usar drogas. Querer não é poder, mas querer já é um desejo e uma vontade que a gente precisa investir nisso. Porque senão a gente só olha a família como a fracassada, que não deu certo e que não vai dar nunca. Tem um desejo ali de mudar. Vamos investir nesse desejo de mudar. Assim, o abrigo sozinho não vai fazer tudo. Ainda bem. Mas a gente precisa articular uma rede. Para todos os projetos, a gente articula a rede. Quando a gente vai fazer saída cultural, expedição cultural, a gente tem uma rede na cidade articulada. Quando a gente vai fazer expedição ambiental, a gente tem uma rede articulada. Então, a gente está fazendo o processo com o MST. Há 2 meses atrás, a gente iniciou uma rede, uma conversa, 2 visitas, vai para a próxima visita para começar a fazer a expedição. Então, tem uma rede que a gente vai articulando, para as coisas poderem acontecer. Uma, porque sozinho a gente não vai fazer. 2, é bom ter outros pensando. E, quando a gente põe a proposta na mesa, vem outra coisa. E é nessa troca que a gente vai crescendo enquanto projeto, enquanto programa, enquanto ideia. Porque, senão, só o que a gente pensa, só o que a gente acredita, não muda a situação em torno do menino ou da família. Então, assim, tem um monte de gente aqui, nessa rede, e a gente enchendo o saco da rede também, para poder essas famílias serem olhadas e atendidas. Porque a gente foi percebendo também o quê? A situação das famílias precárias, mas também pouco olhar de um sistema todo para essas famílias. E também, quando olha a partir de um julgamento, de uma predisposição para atender ou não aquilo. E a coisa que eu mais escutava é assim: essa família não tem jeito, já está sendo atendida aqui no CREAS 5 anos, só tem piorado. Fala, então, vamos conversar de novo? E uma coisa que a gente descobriu fazendo o projeto, e que a gente descobriu lá atrás e traz até hoje, é o AT, que ele é pouco conhecido dentro da área do acolhimento, que é o acompanhante terapêutico, mas ele é um dispositivo muito importante para o acolhimento, para o trabalho com família, para o atendimento dos meninos
E há alguns anos atrás, a gente começou a investir na formação de educadores em AT. Então, a gente tem alguns educadores e alguns técnicos com essa formação. Porque a gente viu o quanto que o trabalho do AT ele é colado com o trabalho do acolhimento e do educador. Um bom educador é um AT. Ou um bom AT é um educador. Eram sobrados, os moleques subindo para o telhado, descendo, subindo, descendo. Uma semana. Aí teve um dia que eu sentei assim, fiquei olhando, né? Eu falei, porra, mas do que eles estão me falando, né? E subia no telhado e descia. E entrava na caixa d'água e saía. E os educadores enlouquecidos. Todo mundo vai ficar de castigo. Sei lá o que. E eu lembro que eu sentei assim no pátio, ficava olhando. E veio uma pessoa arrumar o computador. Lá no escritório. O cara entrou. Adilson, o nome dele. Nunca vou me esquecer. Ele olhou os meninos subindo. Aí ele foi, arrumou o computador. Aí, na saída, ele... Ah, está arrumado, tal. E ele, por que os meninos estão no telhado? Eu falei, não sei. Aí ele, mas não sei o que, não sei o que. Eu, não sei. E eu olhando para cima. Aí ele falou, leva eles a fazer rapel. Eu falei, ei? Falei, rapel? Uma semana depois, a gente estava na Ponte do Sumaré fazendo rapel. E 2 dias depois, eu estava respondendo à juíza na vara da infância. Foi assim, né? Mas é isso, era um cara que não tinha nada a ver com acolhimento, que não sei o quê, que me perguntou, eu falei, não sei, ele falou, leva a fazer rapel. Eu falei, acho que é isso. E depois disso, a gente mudou o olhar em relação. Precisa de adrenalina, precisa de não sei o quê, que casa chata, que monte de gente chata aqui trabalhando com eles. Que é vida para esses meninos? Aí a juíza, e se ele cai lá de cima e morre? Eu falei, bom, é um risco. Não, e o risco da casa... Mas é assim, de qualquer jeito, a gente vai responder. Então, vamos arriscar para uma coisa mais interessante, né? Não, porque a gente vai responder para alguém. Isso aqui são os resultados do trabalho com família. Eu só queria dizer o seguinte, vale a pena trabalhar com as famílias. Por vários motivos e sentidos. As famílias nos ensinam a olhar para os meninos, elas nos ensinam a olhar para o que é de verdade resistência, o que é de verdade solidariedade. Né? Eu sempre digo uma coisa, né? Eu comecei a trabalhar no acolhimento há 25 anos atrás. Eu fui melhorando enquanto ser humano, trabalhando no acolhimento institucional. Esses meninos, essas famílias, me ensinaram muito do que é ser humano. Ser humano, né? Porque a gente vai perdendo a nossa humanidade. E um dia eu vi uma matéria, na verdade, eu li um programa lá, sei lá, como é que é? A humanização na saúde. Eu falei, uai, mas que os programas de saúde, né, serem humanizados. Eu falei, uai, mas não é... Não deveria ser, né? Eu lembro que eu lia, era um projeto, um programa, sei lá o quê. Aí eu fiquei pensando, falei, como assim? A gente lida com o humano, a saúde lida com o humano e a gente lida com o humano. A hora que chegar a humanização no serviço de acolhimento, eu vou falar, eu vou me atirar da ponte. Porque assim, a gente precisa melhorar enquanto humano e é na relação que a gente melhora. Se a gente começar a ir para um técnico, a gente se afasta do humano. É na relação que a gente se faz e se refaz. E é na relação com essas famílias que eu também fui aprendendo a me melhorar humanamente. Vale a pena. Dá trabalho? Dá, mas vale muito a pena.